megalodonte foi definitivamente extinto? Eu espero que sim. O oceano é vasto e cheio de criaturas horripilantes, mas o megalodonte pré-histórico as envergonharia. Por mais de 10 milhões de anos, o megalodonte dentado dominou as águas do mundo, e nós estamos agradecendo às nossas estrelas da sorte que ele já não existe mais. Embora as teorias lá fora argumentem que esses maus rapazes do oceano ainda estão por aí, não há dúvida de que eles desapareceram e foram extintos. Você ainda não acredita? Prepare-se para uma grande dose de evidências científicas. Conheça o megalodonte, o maior tubarão já documentado na história da Terra. O megalodonte parece ser um monstro que habita os pesadelos, ou sonhos, se você ama criaturas impressionantes que poderiam usá-lo como se fosse um palito de dente. Seu nome completo é Carcharodontis megalodon, mas alguns entusiastas de tubarões simplesmente o chamam de Meg. Seja qual for o nome, esse gigante foi o maior vilão do oceano, tendo aterrorizado as águas até 2,6 milhões de anos. Se você tem medo dos tubarões modernos, prepare-se para esses fatos, pois esse predador pré-histórico faz os tubarões parecerem de brinquedo. O megalodonte foi o maior tubarão de todos os tempos. Começaremos com o óbvio aqui. Esta espécie de tubarão foi a maior que este planeta já viu. Diferentes estimativas colocam seu tamanho entre 13 e 18 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, um megalodonte de 18 metros seria cerca de 4 vezes o tamanho do grande tubarão branco comum. O Meg pesava até 100 toneladas. Mais uma vez, para comparação, o T-Rex pesava apenas 9 toneladas. O maior tubarão que vive hoje é o tubarão-baleia, que pode crescer até 12 metros. Então não há nenhum outro que possa se comparar ao tamanho impressionante do megalodonte. 9. Não há muitos fósseis dele hoje. Atualmente há uma quantidade muito limitada de fósseis de megalodonte. Esqueletos de tubarões são feitos de cartilagem, que não se fossiliza muito bem. Então, isso significa que quase todos os restos do poderoso Meg são os seus dentes, que foram encontrados em todos os continentes, exceto na Ásia e na Antártida. Desde que seus dentes fossilizados estão em toda parte, os cientistas descobriram que o megalodonte viajou por todo o mundo. Usando esses fósseis como guia, os cientistas tentaram reunir uma imagem desse predador gigante, como ele realmente parecia e como vivia. Muitos dos fósseis foram encontrados em Sharktooth Hill, perto de Bakersfield, na Califórnia. Este é um local popular onde as pessoas podem cavar dentes usando luvas de proteção. Embora alguns desses dentes estejam enterrados há muito tempo, eles ainda podem ser afiados o suficiente para atravessar a pele. Por falar em dentes... 8. O megalodonte tinha dentes enormes. O próprio nome diz tudo. Megalodonte significa dente grande. A maioria de seus dentes tinha cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento. Mas o maior dente já encontrado tinha 19 centímetros e foi descoberto no Peru. Com um tamanho raro como esse, esses fósseis podem ser muito valiosos. Um dente de megalodonte de 17 centímetros de alta qualidade pode ser vendido por até $50 mil. Mas se você tiver um pequeno em sua coleção, não espere receber uma grande quantia em dinheiro por ele. Os pequenos dentes de megalodonte não são muito valorizados. 7. O megalodonte tinha um sorriso matador. Esses dentes não eram super maciços. A fim de banquetear-se regularmente com grandes presas, o Meg tinha um impressionante conjunto de 276 dentes que ficavam em 5 fileiras em sua boca. A maioria das amostras fossilizadas que foram recuperadas mostram um desgaste significativo nas pontas e algumas tiveram as pontas quebradas por morder os ossos de suas presas. Todos aqueles dentes dispostos em 5 linhas serviram como um sistema de backup para que o megalodonte nunca ficasse banguela. Assim que perdia um dente, outro o substituía em 48 horas. Dessa forma, esse enorme predador podia manter seu apetite insaciável e mastigar presas sem parar. O maior dente de megalodonte já encontrado mede cerca de 17,8 centímetros.
é quase 3 vezes maior que os dentes que você encontrará nos grandes tubarões brancos de hoje. O megalodonte ostentava 276 desses dentes gigantes e serrilhados, que poderiam rasgar a carne de golfinhos, baleias e possivelmente até outros tubarões, de acordo com o Museu de História Natural de Londres. Ainda não está assustado? Bem, eu tô. Ainda não saia correndo para as colinas. O megalodonte está extinto há muito tempo. Apesar dos filmes de grande sucesso como o Mega Tubarão de 2018 e das teorias de conspiração que se desenrolam na internet, essas bestas marinhas pré-históricas não existem mais. Sim, tenha certeza de que o megalodonte, na verdade, foi extinto há 2.600.000 anos atrás. E a prova está no pudim científico. Meu sabor favorito. Cerca de 2.600.000 anos atrás, iniciava a era conhecida como Pleistoceno. No início desta era, as temperaturas começaram a esfriar e as geleiras começaram a se formar por toda parte. Se você está pensando que esta era a época da Era do Gelo, está certo, meu amigo. Devido às baixas temperaturas do planeta, as coisas começaram a mudar nos oceanos da Terra. Por um lado, as baleias começaram a migrar para encontrar mais alimentos, chegando mais perto dos polos, sendo uma das principais refeições do megalodonte. Ficou cada vez mais difícil para o enorme predador encontrar baleias para mastigar. Talvez essa tenha sido a razão da extinção dos megalodontes? Bem, era isso que os cientistas pensavam até 2016, quando a doutora Catalina Pimiento e sua equipe de pesquisadores entraram em cena e disseram que esse provavelmente não foi o caso. Embora não haja dúvidas de que o megalodonte foi extinto, provavelmente não foi porque eles não conseguiram acompanhar as baleias em sua migração para as temperaturas mais baixas. E isso porque os fósseis de megalodonte foram realmente encontrados em águas tão frias quanto 0,56 graus. O que significa que esses tubarões gigantes não tinham medo de temperaturas geladas. Claro, eles normalmente preferiam um cenário muito mais aconchegante, entre 11,7 e 26,7 graus, mas o estudo de Pimiento mostrou que eles poderiam viver em águas geladas. Isso não é tão difícil de acreditar, já que os tubarões de hoje são mesotérmicos, o que significa que eles podem manter a temperatura do corpo um pouco mais quente, mesmo quando as águas próximas estão mais frias do que gostariam. Ok, então se os novos padrões de migração das baleias não foram o que matou as espécies megalodonte, então o que aconteceu? Como com tantas coisas, a resposta é a concorrência. É verdade. Embora os megalodontes fossem ferozes e assustadores, na verdade haviam outros predadores famintos por carne compartilhando o oceano, que gostavam de comer as mesmas coisas que esses gigantescos tubarões. Fala sério, que mundo mais cachorro come cachorro? Ou melhor, um tubarão que come tubarão? Tubarão come baleia? Você entendeu. Um dos que mais competiam com o megalodonte no azul profundo durante a era do meio mioceno era o agora extinto gênero de baleia conhecido como Livyatan melvillei. Esses cachalotes pré-históricos tinham mandíbulas mais curtas do que os cachalotes de hoje e conseguiam morder os tubarões e até outras baleias. Caramba! E essas não eram as únicas baleias carnívoras que vagavam pelas águas do oceano durante essa época. Bom, aqui vai um vídeo que realmente morde. 6 dos inimigos mais ferozes do megalodonte. O megalodonte foi o maior e mais feroz tubarão do oceano há 23 milhões de anos. Ele podia chegar a 18 metros de comprimento e a sua mordida era mais forte do que a do T-Rex. Era uma força em que ele podia confiar para comer outros tubarões, baleias e golfinhos no café da manhã. Então você pode pensar que não existia nada que pudesse pará-lo. Bom, até mesmo este tubarão gigante tinha inimigos e as suas brigas podiam ser letais. Pense em uma luta T-Rex versus Godzilla no meio do oceano. Vestindo o colete salva-vidas, explodindo tudo e você vai ter uma ideia. Bom, talvez sem colete salva-vidas. Estes surgiram na época dos Flintstones. 6,
Cetotherium. Ok, então eles me deram um monte dessas palavras grandes em latim de R$50 para tentar falar. Vamos contar o quanto eu posso ganhar aqui, ok? Então vamos lá. A Cetotherium era uma baleia de barbatanas da família Cetotheridae. Viveu no período médio do Mioceno até o período do Plioceno inferior e podia alcançar 4,5 metros de comprimento. Fósseis revelaram que a Cetotherium seria o principal alvo do megalodonte, que era enorme quando comparado a Cetotherium, embora essa tivesse alguns truques na manga. As primeiras baleias tinham dentes afiados para pegar e matar outros animais marinhos. Mais tarde, a Cetotherium evoluiu e desenvolveu barbatanas, um material forte, mais flexível, feito de queratina, que capturava pequenos organismos e funcionava como filtro à medida que se alimentava. Os pequenos organismos eram capturados em grandes quantidades para manter a Cetotherium satisfeita. Isso manteria a Cetotherium perto da superfície e longe do megalodonte. Mas quando uma Cetotherium era descoberta por um megalodonte, não tinha como escapar. Ele mergulhava para baixo para observar a sua presa e, em seguida, investia na direção dela em alta velocidade, danificando as vértebras no processo. A Cetotherium ficava muito atordoada para conseguir escapar. 5. Zygophyseter varolai. Este grande predador era desconhecido, até que os geólogos encontraram um esqueleto quase completo de Zygophyseter em 2016 na costa do sul da Itália. É também chamado de cachalote assassino, por causa de suas fortes semelhanças em tamanho com a baleia assassina e sua relação próxima com o cachalote. O Zygophyseter viveu no final do período Mioceno, cerca de 11 milhões a 7 milhões de anos atrás, e habitava na região do Mediterrâneo. Os paleontólogos descobriram, de acordo com os fósseis, que o Zygophyseter alcançava 6 metros de comprimento. Ele tinha um crânio assimétrico, que é comumente associado à produção de som de alta frequência e à ecolocalização. O Zygophyseter usava uma ecolocalização para encontrar e caçar grandes presas. Tinha dentes entre 15 e 25 centímetros, sendo 14 deles na mandíbula inferior e 13 na superior. Como os dentes eram grandes e a funcionalidade da mandíbula era completa, é provável que eles se alimentassem de peixes grandes, golfinhos, pequenas baleias e cefalópodes, como lulas e polvos. Sua mordida letal seria uma melhor chance contra o megalodonte. 4. Aulophyseter. Bem, a Aulophyseter era uma baleia predadora, muito semelhante aos cachalotes modernos. Os cachalotes são os maiores predadores e as maiores baleias dentadas atualmente. A Aulophyseter viveu no período Mioceno. Naquela época, o Panamá estava submerso e muitas espécies viviam da costa leste da América do Norte até a costa oeste, através de uma passagem chamada de Seaway da América Central, que também era o local de viagem favorito para o megalodonte. A Aulophyseter chegava a 6 metros de comprimento e pesava cerca de 1.100 quilos. Com essas características, qualquer um pode notar que o megalodonte era muito maior. Mas as Aulophyseters nadavam em grupos para repelir os ataques de animais gigantes como o megalodonte, na esperança de se proteger. 3. Uou, minha nossa! Brigmophyseter shigensis. O Brigmophyseter era um cachalote altamente predatório. O único fóssil conhecido é um esqueleto quase completo, datado entre 14 e 15 milhões de anos. A partir daí, os paleontólogos concluíram que o Brigmophyseter tinha 7 metros de comprimento. Teorias sugerem que ele nadava em grupos, como outras baleias também fazem. Assim como o Zygophyseter, o Brigmophyseter também tinha dentes nas mandíbulas superiores e inferiores. Essas poderosas mandíbulas e seu tamanho o colocaram no topo da cadeia alimentar e ele vagava perto da costa do Japão. E assim como os cachalotes, essa espécie tinha um órgão de espermacete,
que lhes dava a capacidade de usar a ecolocalização para encontrar e identificar presas. Os megalodontes viajavam por todo o mundo, como evidenciado pela localização de seus fósseis. E os megalodontes e Brigmophysetters viveram nos oceanos ao mesmo tempo, o período Mioceno. O Brigmophysetter era um predador de peixes, lulas e outras pequenas baleias, mas seu papel poderia mudar de predador para presa quando enfrentasse o megalodonte. 2. Rhamphossuchus. O Rhamphossuchus é um dos maiores crocodilos conhecidos a andar pela Terra. O mundo nem mesmo sabia de sua existência até a descoberta de conjuntos incompletos de fósseis, principalmente dentes e crânios. Estima-se que o Rhamphossuchus tinha 8 a 11 metros de comprimento. Ele habitava o subcontinente indiano e, como o megalodonte, viveu no período Mioceno. É um parente do moderno gavial da Malásia, um navio da Malásia peninsular. Acredita-se que, da mesma forma que o gavial da Malásia tinha tido um focinho mais longo e mais fino em comparação a outros crocodilos, ele também tinha vários dentes para capturar sua presa. As teorias sugerem que o Rhamphossuchus se alimentava de peixes e, às vezes, de presas muito maiores. O Rhamphossuchus era um excelente nadador graças à sua cauda forte e longa. Devido a seu enorme tamanho, ele migrava para rios e oceanos em busca de comida. E este é o lugar onde provavelmente encontrou com o megalodonte, o que os fez disputar a mesma comida. Dado que Rhamphossuchus tinha uma mordida tão longa e forte, ele teria sido um grande desafiador para o megalodonte. 1. Leviathan melvillei. Você pode conhecer essa baleia pelo nome Leviatã. Logo depois que os pesquisadores descobriram os fósseis do Leviatã e atribuíram a ele o nome de Leviatã, perceberam que este já era o nome de um mastodonte de um século antes. Isso causou a mudança para a grafia hebraica de Leviatã. E o Leviatã e o megalodonte eram duas das criaturas mais terríveis a habitar os oceanos, e ambas viveram durante o período Mioceno. O Leviatã era uma baleia com 18 metros de comprimento e pesava até 50 toneladas. Seus dentes maiores tinham até 35 centímetros de comprimento. Uma teoria sobre o método de caça de Leviatã é que era muito semelhante ao do megalodonte. Mergulhava fundo e golpeava sua presa a velocidades rápidas, e seu alvo seriam outras baleias. O megalodonte e o Leviatã competiam pela mesma comida e brigavam por território. O alimento preferido de ambos eram as baleias, como o Cetopherium, que mencionamos anteriormente. O Leviatã tinha os dentes mais longos, mas o megalodonte tinha a mordida mais forte. Ambos tinham tamanho e peso semelhantes e muitas razões para lutar um contra o outro. Então, quem você acha que ganharia em uma briga? Não está claro se essas duas bestas realmente eram rivais, mas é provável que tenham lutado por comida. Independentemente de saber se esses predadores poderiam ou não vencer uma batalha contra o megalodonte, a existência deles traria um grande impacto na expectativa de vida do megalodonte. O megalodonte era tão grande que precisava de mais de 1.100 quilos de comida por dia. Pesquisas sugerem que o aumento na competição por alimentos de outros predadores e a falta de presas podem ter sido fortes fatores na extinção do megalodonte. Quem você acha que venceria uma luta? O Leviatã ou o megalodonte? Você acha que algum desses predadores poderia ter derrubado o megalodonte? No final do Mioceno, um novo tubarão entrou em cena e mudou tudo. Era o Carcharodon rubelli, o mais antigo ancestral do grande tubarão branco de hoje. E esse garoto novo no quarteirão não tinha medo de ficar frente a frente com o poderoso megalodonte, quando se tratava de caçar presas. Como os cientistas sabem disso? Bem, marcas de dentes do Carcharodon rubelli foram encontradas em fósseis das mesmas baleias que o megalodonte gostava de mastigar. À medida que o tempo avançava para a era do Plioceno, as baleias estavam começando a desaparecer. Embora existissem cerca de 60 diferentes espécies de baleias na idade anterior do Mioceno, apenas 40 permaneceram na época do Plioceno. Muitas dessas baleias evoluíram e ostentaram cerdas no lugar dos dentes.
Essas cerdas bucais serviam como um sistema de filtragem para ajudar na captura de krill, sua comida favorita. O krill do qual se alimentavam comia principalmente algas microscópicas conhecidas como diatomáceas. Há cerca de 3 milhões de anos, os diferentes tipos de diatomáceas começaram a diminuir, deixando apenas alguns tipos diferentes. Embora ainda não se saiba por que isso aconteceu, pode ter sido devido a uma mudança na circulação da água do oceano. Por causa dessa falta de diatomáceas, não havia tanto krill nadando por aí, o que, por sua vez, deixava as baleias de barriga vazia. Quando essas baleias desapareceram lentamente, o megalodonte também desapareceu. Ciclo da vida, certo? Neste momento, o megalodonte teve que colocar sua cara a tapa e lutar ainda mais contra os grandes tubarões brancos que eram menores e mais rápidos. Isso seria como pilotar um Ford Escape contra um Porsche Carrera GT. Pegou a minha deixa? Como esses grandes tubarões brancos eram mais ágeis e menores, eles precisavam de menos comida que o megalodonte. E é por isso, amigo incrível, que 2.600.000 anos atrás, o último megalodonte percorria os oceanos como o mais assustador dos tubarões ao redor. Predador gigante, faminto de sangue ou não, sempre há algo um pouco triste com a morte das espécies, você não acha? Mas e se o megalodonte tivesse sobrevivido à escassez de comida de baleia e continuasse a prosperar? Os oceanos de hoje seriam diferentes? Bem, você sentiria menos vontade de nadar no mar, estou certo? Brincadeiras à parte, a vida marinha de hoje seria um pouco diferente se o megalodonte ainda estivesse por perto. Por um lado, poderíamos não ter as espécies enormes de baleias que conhecemos, como a baleia azul. Esses caras podem medir até 25 metros, tornando-os o maior animal que já vimos nesta terra. Elas conseguiram crescer até esse tamanho graças ao fato de que, ao longo de um par de milhões de anos, essas baleias maiores não foram caçadas pelos novos predadores menores do oceano, o grande tubarão branco e a orca. Sem estar no prato de jantar de alguém, espécies maiores de baleias continuaram a crescer e prosperar, tornando-se os enormes animais que são hoje. Embora os grandes tubarões brancos de hoje não estejam nem perto de serem tão grandes quanto o megalodonte, eles parecem estar seguindo seus passos. O grande tubarão branco é cerca de 1 metro maior do que seus ancestrais que nadaram ao lado do megalodonte durante o Plioceno. Além disso, eles parecem crescer mais rápido quando são mais jovens, semelhante ao que acontecia com o megalodonte. Isso significa que o grande tubarão branco tem o potencial de se tornar tão grande e feroz quanto o megalodonte no futuro? Bem, com as baleias crescendo tanto como são hoje e o grande tubarão branco prosperando em nossos oceanos, o próximo megalodonte pode estar ao virar da esquina. Considerando que demorou milhões de anos para o megalodonte evoluir e crescer tanto até chegar ao seu auge, essa esquina deve estar um tanto longe. Então, aqui está a prova científica de que o megalodonte não existe mais. Desculpe por estourar sua bolha, se você estava esperando o contrário. 6. Não é parente do grande tubarão branco. Outro tubarão bem conhecido e igualmente temido, embora agora pareça um nanico, é o grande tubarão branco, que pode ser encontrado nas áreas costeiras de todos os principais oceanos. A crença popular diz que ele é descendente do Meg, mas essa alegação foi refutada. Quando os primeiros dentes fossilizados do megalodonte foram descobertos, eles colocaram esse poderoso tubarão no mesmo gênero do branco grande. Mas descobertas posteriores de fósseis mostram que o megalodonte, na verdade, vem de uma única linha evolutiva que pode ser rastreada 60 milhões de anos até o tubarão Otodus. 5. O megalodonte tinha uma mordida poderosa. A fim de mastigar os ossos de sua presa, o Meg precisava ter uma mordida muito poderosa. Para descobrir o quão forte ele era, um grupo de pesquisa liderado pelo biólogo Dr. Stephen Roy realizou simulações e informou que o megalodonte poderia morder sua presa com 10 a 18 toneladas de pressão. Quanto ao Tiranossauro Rex, tinha apenas 5,8 toneladas de força de mordida, enquanto o grande tubarão branco tem 1,8 toneladas. Com poderosas mandíbulas assim, o megalodonte poderia esmagar um carro pequeno em 1 segundo, embora provavelmente ele quebrasse todos os dentes no processo. Mas não se preocupe, eles voltariam a crescer em poucos dias. 4. Seu prato favorito eram as baleias.
As feras gigantes têm apetites gigantes e o Meg não era uma exceção. Tinha que vagar pelos 7 mares para satisfazer sua necessidade diária de 1.100 quilos de comida. Então, isso significa que precisava de uma grande presa para atingir esse objetivo. Enquanto se banqueteava com qualquer coisa que ousasse cruzar seu caminho, como peixes, focas e tartarugas marinhas, as baleias eram seu prato favorito. Os cientistas sabem que o megalodonte adorava comer baleias porque ossos fossilizados delas foram encontrados com marcas de mordida que combinam com os dentes do megalodonte. Especialistas teorizam que o Meg deveria mergulhar fundo no oceano, tocaiar sua presa a partir de baixo e chocar-se com ela a toda velocidade, fraturando seus ossos e, assim, incapacitando-a. 3. Seus viveiros foram descobertos. Quando a fêmea do megalodonte estava pronta para dar à luz, ela ia para águas rasas onde grandes predadores não poderiam segui-la. Os cientistas descobriram vários desses viveiros na região do Vale dos Ossos, na Flórida, os Calvert Cliffs, em Maryland, e a Formação Gatun, no Panamá, para citar alguns. E os especialistas sabem que esses pontos eram berçários, porque encontraram dentes de 3,8 centímetros de comprimento. Mas antes que você diga, uau, que fofo! Pense bem, você deve saber que um bebê megalodonte tinha cerca de 1,90 m de comprimento ao nascer. Mesmo com esse tamanho, eles ainda precisavam ser protegidos de outros grandes tubarões e baleias. Assim como os tubarões modernos, os jovens megalodontes provavelmente ficavam no berçário, até que fossem grandes o suficiente para manter seu próprio terreno contra predadores maiores. 1. O topo da cadeia alimentar. O megalodonte foi o principal predador do oceano, até que foi extinto há 2,6 milhões de anos. E existem várias teorias sobre as causas. Uma delas sugere que a mudança climática é a culpada. O megalodonte nadava em águas quentes, mas a mudança climática teria diminuído a temperatura dos oceanos ao longo dos anos, até que ele não pudesse mais sobreviver em águas frias. Outra teoria afirma que foi o aumento da concorrência de grandes predadores que deixou este enorme tubarão sem qualquer alimento. Um estudo de 2017, publicado na revista de Paleogeografia, Paleoclimatologia e Paleoecologia, afirma que o megalodonte encontrou seu fim quando suas presas foram extintas. Este estudo teoriza que, com o fim de presas, o predador também seria extinto. Como as pequenas baleias desapareceram, é provável que o megalodonte tenha seguido o mesmo destino em pouco tempo. Agora, vamos dar um tempo para agradecer que nós, humanos, não estávamos por perto durante o reinado do megalodonte. Ou você preferiria que ele ainda estivesse vivo? Você conhece algum outro fato interessante sobre esse mega tubarão? Conte pra gente nos comentários abaixo. Poucas coisas aterrorizam mais as pessoas do que os tubarões. Rápidos e com dentes afiados, estes predadores geralmente surgem nos piores pesadelos de quem vai à praia. Ao mesmo tempo, os perigos que os tubarões apresentam fascinam as pessoas. Dezenas de filmes retratam estas criaturas formidáveis e sedentas de sangue. As pessoas ficam maravilhadas com seu poder, força e tamanho. E de fato, o tamanho dos tubarões pode ser bem impressionante. O grande tubarão branco. O comprimento médio de um grande tubarão branco é de 7 metros. Porém, o maior tubarão já visto tinha quase 8 metros de comprimento. Nossa, isso é a metade de uma quadra de basquete. E apesar desse tamanho todo, os grandes tubarões brancos conseguiam se mover a uma velocidade de 56 km por hora, o que é bem rápido quando se trata do trânsito debaixo d'água. A mordida do tubarão branco tem uma aterrorizante força de 1,8 toneladas. Isso é 10 vezes mais forte do que a mordida de um leão. Outra coisa, o tubarão branco tem 5 fileiras de dentes. Cada fileira contém 46 dentes, e cada dente é do tamanho de uma mão humana, com 8,8 centímetros de comprimento. Por falar nisso, estes caras nunca têm cáries. Centenas de dentes podem cair e nascer de novo durante a vida de um tubarão. Que sorte a deles! As fêmeas crescem muito mais do que os machos. Na idade adulta, um tubarão branco pode chegar a ter de 680 a 1.088 quilos. E agora prepare-se! O maior tubarão branco já registrado pesava épicas
3,4 toneladas. Você pode ter a oportunidade de encontrar o grande tubarão branco em praticamente qualquer lugar do mundo. Esses animais caçam nos litorais de todos os continentes. Bem, menos na Antártica, já que lá a água é muito fria. A temperatura preferida dos tubarões brancos varia entre 12 e 24 graus Celsius. Mas se você realmente está a fim de conhecer o grande tubarão branco, vá para Deir Island, na África do Sul. Esse lugar também é chamado de Alameda dos Tubarões. E considerando que a maioria dos grandes tubarões brancos escolhem exatamente esse local para viver, dá para entender o porquê do nome. Pesquisadores têm certeza de que os tubarões brancos têm perambulado pelos mares nos últimos 16 milhões de anos, talvez até mais. E enquanto os cientistas costumavam acreditar que a expectativa de vida de um tubarão branco não passava de 25 anos, novas pesquisas provam que esses predadores geralmente vivem até 70 anos. Tubarão dorminhoco do Pacífico. O tubarão dorminhoco do Pacífico é como qualquer outro tubarão. O seu corpo tem formato de torpedo, possui uma cabeça enorme e uma boca bem pequena. Os maiores representantes dessa espécie podem crescer até 7 metros. Mas uma coisa que faz os dorminhocos do Pacífico serem diferenciados é a cor deles. Não é prata com branco, como você esperaria de qualquer tubarão. Eles são cinza escuros ou quase pretos. E isso ajuda esses tubarões a se camuflarem nas profundezas em que vivem. Além disso, os dorminhocos do Pacífico têm olhos bem pequenininhos, que na maioria das vezes são colonizados por parasitas. Essas minúsculas criaturas medonhas ocupam a camada de fora do olho do tubarão e comem o tecido, fazendo os tubarões ficarem praticamente cegos. Ainda bem que eles têm um ótimo faro, senão morreriam de fome. E nem é preciso dizer que os tubarões do Pacífico vivem no Oceano Pacífico, né? O curioso é que, embora os pesquisadores acreditassem que essa espécie vivesse somente no norte, alguns desses predadores gigantes foram vistos perto do México e até em Taiwan. Tubarão-tigre. O tubarão-tigre é uma das maiores espécies de tubarões do mundo. Seu comprimento médio pode chegar a 4,8 metros e o maior espécime chegou a medir 7,3 metros. Esses gigantes podem pesar de 363 a 680 quilos, ou seja, são mais pesados do que um cavalo. E por que eles são chamados de tubarão-tigre? É porque quando nasce um filhote de tubarão, ele é coberto de listras escuras, parecidas com a de um tigre. Infelizmente, elas desaparecem à medida que o tubarão fica mais velho. Assim como seus xarás, os tubarões-tigre são ótimos caçadores. Além de usar a visão perfeita e o excelente faro, esses tubarões possuem mais uma vantagem. Perto do focinho deles existem poros especiais cheios de uma substância que se parecem com uma gelatina. Essa substância os torna capazes de perceber os campos magnéticos, e todos os seres vivos emitem algum tipo de campo magnético. É assim que o tubarão-tigre sempre consegue encontrar sua presa. O que diferencia o tubarão-tigre são seus dentes. Eles não são apenas super afiados, mas também têm bordas parecidas com uma serra. Seus dentes são tão fortes que eles podem facilmente despedaçar um molusco ou uma tartaruga marinha. Uau! Mais uma imagem assustadora para tornar nossos pesadelos ainda mais emocionantes. Tubarão-frade. O tubarão-frade é o segundo maior tubarão que ainda vive hoje em dia. Por incrível que pareça, você não precisa sair correndo assim que vira esse gigante do tamanho de um ônibus. Os tubarões-frade são criaturas dóceis, cuja alimentação consiste de ovas de peixe, plâncton e outros organismos minúsculos. Os tubarões-frade se alimentam filtrando a água. É por isso que a boca deles é simplesmente colossal. Os tubarões adultos têm uma bocarra de quase 1 metro de largura. Em 1 hora, um tubarão consegue filtrar mais de 1.800 toneladas de água através de suas guelras. Mas por que tubarão-frade? Este nome vem do hábito que esses leviatãs pacíficos têm de perambular até a superfície da água e de ficar imóveis sob a luz do sol. Na verdade, o objetivo deles não é colocar o bronzeado em dia. Quanto mais alta a latitude, mais plâncton eles conseguem pegar.
tubarão-baleia. Se você sempre sonhou em conhecer o maior peixe do mundo, aqui vamos nós. Deixe-me lhe apresentar o peixe-baleia. Embora levem o nome de tubarões-baleia, essas criaturas não têm nada em comum com as baleias. E para falar a verdade, não se parecem com os tubarões também. A personalidade desses gigantes é dócil e calma, e eles não apresentam nenhum perigo real para os humanos. Os tubarões-baleia podem alcançar até 14 metros de comprimento, e seu peso pode chegar a 12 toneladas. Assim como os tubarões-frade, os tubarões-baleia peneiram pequenos organismos marinhos através de suas guelras. Eles também comem peixes pequenos, polvos e krill. E será que isso quer dizer que os tubarões-baleia são desdentados? De jeito nenhum. Na verdade, cada uma dessas criaturas tem uma boca cheia com 3.000 dentes minúsculos, que eles nem usam direito. Outra coisa que distingue os tubarões-baleia dos outros é o jeito que eles nadam. Ao invés de usar a cauda, eles movimentam o corpo de um lado para o outro. Bem, é pouco provável que você cruze com esses monstros nos nossos mares modernos. Mas, e os gigantes de verdade? Quer dizer, aqueles tubarões que já foram extintos e que aterrorizaram os habitantes marinhos de muitos séculos atrás. Cretoxirina. Este tubarão também é conhecido como tubarão-guinso. Essa criatura perambulava pelos mares e oceanos há 100 milhões de anos no período Cretáceo. Apesar disso, se parecia muito com os tubarões de hoje. Esses predadores chegavam a pesar de 453 a 907 quilos e podiam crescer até 7,6 metros. Também tinham dentes tão afiados quanto uma faca. Então, a alimentação deles incluía não só peixes e pequenos animais marinhos, mas também dinossauros marinhos, como um tilossauro, por exemplo. Otodus. Este tubarão enorme reinou sobre os oceanos de 60 a 45 milhões de anos atrás. O Otodus podia chegar a ter 9 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada e 800 quilos. Esse é o peso médio de um carro. Esse predador podia também ostentar presas afiadas de 10 centímetros de comprimento. Com a ajuda dessas facas, o Otodus devorava peixes grandes e baleias. Helicoprion. O Helicoprion não era só um dos maiores, mas também um dos tubarões mais singulares de pré-história. Ele viveu cerca de 290 milhões de anos atrás. Esse tubarão recebeu o nome de Helicoprion, que em grego significa serra espiral, por causa das fileiras de dentes dispostas em espiral em sua mandíbula. Esses espirais costumavam se expandir e girar como uma serra de mesa, esmagando suas presas. Vamos lá, tente tirar essa imagem da sua cabeça agora. Pithecodos. O Pithecodos, que significa dentes dobrados em grego, viveu de 90 a 60 milhões de anos atrás. Ele era um enorme tubarão que podia alcançar 9 metros de comprimento, com um peso que variava entre 453 e 907 quilos. Esse tubarão era diferente dos demais tubarões pré-históricos, porque tinha dentes grandes que, no entanto, eram achatados. Por isso, o Pithecodos era um predador do fundo do mar, com alimentação composta por mariscos e moluscos. Megalodonte. Mas o maior de todos os tubarões que já viveram neste planeta foi o megalodonte. Esse tubarão monstruoso comandou os oceanos de 26 a 2,3 milhões de anos atrás. Ele recebeu o nome Dente Grande por causa dos seus assustadores dentes com 17 centímetros de comprimento. O tamanho médio desse gigante era de 15 a 23 metros. Se posicionado verticalmente, o megalodonte seria tão alto quanto a Casa Branca, que tem 21 metros de altura. Já o peso desse tubarão pré-histórico podia chegar a 40 toneladas, ou seja, ele era 14 vezes mais pesado que um Tiranossauro Rex. A alimentação desse bichinho? Baleias grandes. Cientistas acreditam que o megalodonte entrou em extinção por falta de comida e do surgimento de novos predadores que pegaram o que tinha sobrado de alimento. Você já viu um tubarão? Nos conte sobre sua experiência nos comentários abaixo. E se os maiores predadores dos oceanos conseguiram impressionar você, deixe um joinha pra gente. Tchau!